Uma história revoltante e misteriosa. A vítima é uma menina de 5 anos, objeto de disputa entre pai e mãe. Ela morreu no hospital com marcas estranhas pelo corpo depois de ter sido atendida por um estudante que trabalhava como se fosse médico. A polícia investiga o caso e suspeita do pai da criança. No vídeo, gravado em janeiro, Joana Cardoso Marins, de 5 anos, brinca no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Cada canto que eu vou é como se eu pudesse ouvir a voz dela ainda pedindo as coisas que ela não conseguiu fazer. É a mãe, Cristiane, quem faz a gravação. Ela nem imagina, mas este seria o registro da última viagem de férias ao lado da filha. Ela tinha muita necessidade assim, de ajudar as pessoas, de contribuir, de fazer o que era certo, de não desobedecer. Ela se preocupava com essas coisas, ela queria ser uma boa filha. Os primeiros anos de vida foram ao lado da mãe e do padrasto. Segundo Cristiane, o pai biológico, André Rodrigues Marins, visitava pouco a filha, mesmo com a autorização da justiça. Eu acho, não tenho certeza que ele não teve interesse. Ele chegou a dizer isso para alguns amigos em comum, que ele não ia mais procurar porque a Joana tinha arrumado um bom pai, que era o Ricardo. O desentendimento entre os dois ficou ainda mais forte em 2007. Joana teria voltado muito machucada de um fim de semana que passou com o pai. Na época, a menina chegou a fazer um exame de corpo de delito. Tinha um hematoma aqui atrás, apesar de não estar cortado, era um hematoma no dorso, assim, grande, que era uma coleção de sangue, assim. Alguém ou ela bateu em algum lugar e tinha vários arranhões no pescoço. E é esse laudo do IML que diz que tem ação contundente, ou seja, isso foi provocado por alguma coisa ou algum instrumento. Assim, isso não aconteceu ao acaso, isso foi provocado. Por causa dos sinais de maus tratos, uma juíza da Vara de Família suspendeu as visitas do pai por 1 ano. A decisão teria sido a gota d'água para André. Irritado, ele resolveu lutar pela guarda da criança. Em maio deste ano, a justiça determinou que Joana ficaria com o pai. O principal argumento foi o da alienação parental, ou seja, Cristiane estaria impedindo Joana de se relacionar com André. Ela sempre falava para mim: mamãe, não fica triste, não chora. E no dia que ela foi embora, ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu fiz um esforço sobre-humano para não chorar, para ela não ter a sensação de que era alguma coisa ruim que ia acontecer com ela. Na hora dela sair, já ela virou pra mim e ela falou: mamãe, você tá chorando porque eu vou ficar com o papai André, né? Aí eu falei: não, filha, eu não tô chorando. Ela falou: tá sim, eu vi uma lágrima escorrer no seu rosto. Aí eu falei: não, filhinha, mas você vai voltar. Joana não voltou. No mês passado, a criança deu entrada na emergência de um hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela tinha manchas no corpo parecidas com queimaduras. Segundo os médicos, os hematomas podem ter sido causados por convulsões. A Joana não tinha nenhuma doença anterior, ela não teve, nem as doenças comuns de infância a Joana teve. Catapora teve? Nem catapora, nem sarampo, nem rubéola, nem dorzinha de garganta que as crianças têm e precisam ir para o médico, nada disso a Joana teve. A Joana não teve sequer nenhuma passagem por emergência pediátrica. O pai disse que a filha tinha tido convulsões. A equipe médica do hospital chegou à mesma conclusão. Foi lá que Joana foi atendida por um novo personagem desta história dramática. Alex Sandro da Cunha, 33 anos, estudante do 5º período do curso de medicina. Mesmo sem ser formado, ele trabalhava no hospital. Alex teria receitado um remédio para controlar a suposta convulsão de Joana. No mesmo dia, a criança, desacordada, recebeu alta. Ela entrou em coma profundo logo depois. Quando a gente fala das medicações controladas, que são os antidepressivos, ansiolíticos, narcóticos, anticonvulsivantes, essas medicações sobretudo, porque já existe uma receita especial para elas, que tem que ser preenchida e carimbada para o médico, a venda nas farmácias ela é controlada
E o problema é que são medicações que têm uma série de efeitos colaterais, né? Dos mais leves, podendo chegar a reações gravíssimas do tipo coma e até morte. A mãe de Joana foi visitar a filha, mas não conseguiu falar com ela. Teoricamente, ela nem soube que eu estive lá, porque ela estava em coma profundo. No coma que ela está, não existe nenhuma reação. Teoricamente, a Joana nem soube que eu cheguei lá. A única coisa que eu ficava fazendo era isso, porque como eu sabia que ela gostava muito de escrever, eu massageava bastante a mãozinha dela, porque se ela voltasse a viver, eu queria que ela aprendesse a ler e a escrever de novo. Eu ia me esmerar em fazer ela ler e escrever. Só que ela não teve chance disso. Para quem não sabe, a Cristiane também é médica e é formada há 15 anos. Você que passou por uma universidade também de medicina, ele estava bem no meio do curso. Tinha condições ele estar num hospital? Impossível, impossível. A essa altura do curso? Eu achei até que a imprensa tinha divulgado errado, que ele não estava no 5º período, que ele estava no 5º ano, porque a gente termina a faculdade no 6º ano. Mas não, ele estava mesmo no 5º período. São quantos períodos ao todo? São 12. Menos da metade? Menos da metade. A polícia abriu inquérito para investigar se o falso médico tem responsabilidade na morte de Joana. Alex chegou a prestar depoimento, mas desapareceu logo depois de ter a prisão temporária decretada. O Domingo Espetacular foi até a casa do falso médico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Vamos conversar com os vizinhos, já que ninguém apareceu para conversar com a nossa equipe? Eu acho que a própria família foi pega de surpresa, porque ninguém sabia, a gente nem imaginava. É um bom rapaz, entendeu? Eu não sei o que houve com ele. Eu sabia só que ele era médico, agora não mais nada. Alex estudava nesta universidade. Segundo este diretor, ele não era um bom aluno. Esse aluno veio de transferência para nós, uma transferência de uma outra universidade aqui da Baixada Fluminense, e ele não teve um desempenho muito compatível com o esperado para ele nesses últimos semestres, principalmente nesse último semestre, onde ele foi reprovado em vários momentos por falta. A responsável por contratar o estudante, a médica Sarita Fernandes, foi presa esta semana. A polícia acredita que ela acobertou Alex. Segundo o depoimento dele, a médica Sarita teria entregue um carimbo de um médico para ele utilizar. Ele afirma que o hospital não sabia, que ele era contratado direto pela doutora Sarita, essa médica. Um segundo inquérito foi aberto pela polícia para saber a origem dos hematomas que apareceram em Joana. A polícia vai investigar se a criança foi agredida pelo pai. No enterro, amigos e parentes se despediram com protesto. O pai não apareceu. A madrasta foi hostilizada na entrada do cemitério. Conversamos com ela pelo telefone, que negou qualquer responsabilidade do pai na morte de Joana. Ela era bem tratada quando estava com vocês? Muito bem tratada. Mas essas convulsões não têm nenhuma ligação com nenhum tipo de maus tratos, então? Eu tenho certeza que não, porque ela não sofreu maus tratos nas nossas mãos. Em nenhum momento ela sofreu maus tratos, entendeu? Vanessa disse que o pai de Joana está emocionalmente abalado e sem condições de dar entrevista. A mãe está falando muitas coisas, ela por enquanto não está provando nada. Se ela quiser falar, isso não está preocupando a gente não. No momento isso não está preocupando a gente. O que a gente realmente está sentindo é a perda da Joana, entendeu? Eu entreguei para ele a Joaninha andando, com uma roupinha nova, assim, com um sapatinho de princesa que ela tinha. E ele me devolveu ela deitada numa maca no hospital, com um tubo, com uma roupa suja que nem era dela, da irmã. E foi assim que eu recebi minha filha. Quem está falando a verdade? O que de fato aconteceu com a menina? As perguntas, por enquanto, estão sem resposta. A investigação corre em segredo de justiça.